Fala aí meus ninja, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, dessa vez do episódio 20 da temporada 11, A Mensagem. Quem narra o título do episódio é o Zane e uma informação que eu esqueci de mencionar no vídeo anterior. Uma das curiosidades, né, é que o episódio O Pior de Todos também é considerado pela galera do IMDb como o pior episódio de Ninjago. Ele tem uma média de 5.3 estrelas de 10. Pois é. Então o nome, o pior de todos, meio que faz jus aí ao título do episódio. Mas enfim, né? Vamos para o episódio 20 mesmo, intitulado de A Mensagem. Quem faz a narração é o Zane. E já se inicia lá na vila sob o lago, com o Cole fazendo uma peça de teatro com uns encartes de desenho de papelão. E basicamente ele está contando para algumas criancinhas, né, a história do Zane, da Aspira e de como ele foi parar no reino do jamais. Só que aí elas ficam muito assustadas, né? E saem correndo. O Kai pergunta o que é que o Cole fez. Ele, não, nada, eu só contei a história de como o Zane e as filhas se enfrentaram, como ela mandou pra cá. E a Nia questiona se ele acha isso apropriado para crianças. Ele, de 5 a 13 anos? Com certeza. Isso é uma referência à faixa etária de Ninjago. Que, beleza, é livre, né? Mas o público-alvo realmente são garotos de 5 a 13 anos. E aí, beleza. O Tog chega lá na vila, desesperado, e ele encontrou uma coisa lá no bosque, que é um pedaço do tecido do Guy, do Lloyd, do traje dele, né? Do traje Armor. E aí, beleza. Ele também comenta que houveram sinais de luta, né? E houve uma avalanche perto lá de Malawodira, né? Enfim, a Nia torce para que o Lloyd esteja bem, porque eles não podem fazer nada, então ele tá por conta própria. Enquanto isso, o Lloyd tá lá conversando com o Lobo Branco. E ele tá conversando sobre o que? Desabafando, na verdade, sobre o pai dele, o Lord Garmando. Pois é. Ele diz que não costuma falar muito sobre isso, mas como é o lobo, então tanto faz, né? Mas ele não pode continuar chamando esse lobo de lobo. Ele tem que dar algum nome, um apelido. Ele sugere alguns, o lobo não curte, então ele decide que vai ficar com Red, por causa das listras vermelhas, né, no rosto do lobo. Então o Lloyd recebe um sinal lá no rastreador, né, do Mac, e vê que o sinal está mais forte. Ele segue numa direção, só que o Red não acompanha, né? Ele diz, olha, eu tenho que ir por aqui, venha comigo, por favor. Ele insiste, né? E o Red acaba indo junto. Só que então eles se deparam com muitos ossos de pessoas e seres que já foram vivos, né? E os dois são atacados por esta criatura aqui, chamada de Pássaro Ice. O Pássaro Ice leva o Lloyd lá pro alto, quase devora, mas o Red, né, consegue salvá-lo. Então os dois correm para uma caverna ali perto e o pássaro recua. Então o Lloyd, ele pega o rastreador, né, percebe que está danificado, então não tem mais o que fazer. Então ele nota porque o pássaro recuou. Tem uma silhueta gigante de alguma coisa mais fundo na caverna. Ele vai até lá junto com o Red e descobre que é o Mac Titã. E aí ele entra lá, né, procura o Zane, mas nenhum sinal do Zane. Pois é, né? E ele olha em volta, nota, né, uns equipamentos, como se alguém estivesse acampando ali, e ele vê uma tela de TV. Ele vai até lá, não TV, né, mas uma tela mesmo, digital. Ele vai até lá e encontra uma mensagem gravada do Zane, falando que o processador do Mac foi danificado, né, e que, seja lá quem estiver assistindo, ele vai tentar se conectar ao processador do Mac. E, tipo, vai ficar tudo bem, contanto que o cabo não desconecte. E se alguma coisa der errado, e esse vídeo, né, essa gravação foi encontrada, é para quem encontrar, né, repassar a mensagem. Essa é a última gravação do Mestre do Gelo, filho do Dr. Julian,
aluno do Mestre Wu. Ele foi criado para proteger aqueles que não podem se proteger sozinhos. E aí, né, o Zane comenta que ele não se arrepende de nada, ele teve ótimos amigos, né, e ele fala, né, que ama a Pixel. Então é basicamente uma despedida mesmo do Zane. E aí o vídeo acaba, a mensagem já foi. E o Lloyd, ele fica meio frustrado, né, sem saber muito bem o que fazer. E ele diz, ele olha determinado pro Mac e diz: Zane, eu não sei metade do que você sabe sobre mecânica, mas eu sou 2 vezes mais teimoso do que você. Eu vou fazer esse Mac funcionar, nem que seja a última coisa que eu faça. Eu prometo. Então, lá vai o Lloyd tentar mexer lá no Mac, né, nos fios, nos componentes para tentar dar um jeito. A bateria não tá ali, parou de funcionar, né? Então, ele usa os poderes dele pra não só carregar o Mac, como também energizar alguns fios. E, tipo, a gente meio que vê ele usando um pouco de fogo, né? E raios na soldagem lá. Na soldagem e energização. Aí você tá perguntando, Rodrigo, é algum erro de continuidade? Não. Se vocês lembram bem, os poderes do Ninja Verde, né, vêm dos poderes da criação. São justamente fogo, raio, gelo e terra. Então, é justo que ele tenha poderes do Kai e do Jay. Inclusive, nesse episódio dá pra ver que o Lloyd ele tá tendo uma experiência melhor com os poderes dele. Por exemplo, ele consegue só acionar a energia como se fosse uma orbe para iluminar o lugar. Ele não precisa atirar ou ficar canalizando ela, não. Ele usa como se fosse uma lanterna mesmo. E essa parte também, né, da soldagem dos fios, da energização do Mac. Enfim, ele vai tentando, errando até conseguir, né? O Mac Titan é religado. Ele entra lá e sai da caverna para enfrentar o pássaro Ice, né? Depois de afugentar a criatura, ele se vira pro Red e diz: vamos nessa, Zane, nós estamos chegando. Porque agora ele vai ter uma chance, né, de ir até o castelo do Imperador do Gelo, enfrentá-lo e resgatar o prisioneiro. Mas é isso, gente. Essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal, ative o sino para não perder nenhum de novo. Fiquem com Deus coração, Jesus te amo. Um forte abraço, até a próxima aí. Lembrem-se, ninjas nunca desistem. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.